Eu quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Primeira Coríntios, os corintianos gostam de falar Coríntios, né? Primeira Coríntios, eles gostam de falar isso, né? E eu sempre digo que tudo bem, pode falar, mas quem escreveu foi São Paulo, né? São Paulo que escreveu aqui, e o São Paulo, o apóstolo Paulo, São Paulo, desceu a lenha aqui, né? Nos corintianos, né? Então, por isso é melhor falar Coríntios, então, né? Vamos falar Coríntios. Então. 1 Coríntios, capítulo 14. Esse texto, todo esse capítulo, fala acerca do dom das línguas. Esse é o nosso assunto aqui hoje. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo, e vou começar aqui lendo os versos 1, 2, 3 e 4. Depois a gente vai lendo outros versículos também, mas aqui inicialmente, primeiro a gente lê esses versos iniciais aqui, do verso 1 ao verso 4. Diz-nos assim a palavra de Deus: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Muito bem, irmãos, quando o assunto é dom de línguas, certamente há muitas opiniões, né, sobre esse assunto. Há algumas divergências sobre essa questão também, mas o meu propósito aqui nessa noite é tão somente expor o que o texto bíblico nos diz aqui, de forma tão clara, né, como a gente verá aqui nessa noite. O que é que significa o dom de línguas? O que é que o apóstolo Paulo fala sobre esse dom aqui em 1 Coríntios capítulo 14? Bom, então vamos lá. Inicialmente é preciso explicar alguns pontos antes da gente analisar o texto aqui. Vamos deixar claro aqui alguns pontos iniciais, alguns pontos introdutórios. O primeiro ponto é que a gente tem que deixar muito claro que é que o tipo de língua mencionado aqui em 1 Coríntios capítulo 14 não é um idioma estrangeiro. Vamos lá. O tipo de língua, quando Paulo diz aqui, aquele que fala em outra língua, diz no verso 2, essa outra língua não é um idioma estrangeiro, como alguns teólogos acham isso, né? Alguns pastores também acham que não. Não, aqui é uma língua, como, por exemplo, eu não falo alemão, mas de repente vem um dom aqui, dom da língua, eu começo a falar alemão, né? Então a outra língua aqui seria um idioma estrangeiro. Não é um idioma estrangeiro. Aqui está muito claro que não é. Em Atos capítulo 2 lá em Atos 2 são idiomas estrangeiros. Né? Lá em Atos 2 diz que o Espírito Santo veio sobre a igreja, e os irmãos lá começaram a falar em outras línguas, mas lá eram línguas que os povos, né, que estavam em Jerusalém, cada qual compreendia o que estava sendo dito. Então ali em Atos 2 sim, mas Atos 2 é um outro fenômeno, é um outro texto. Então a gente tem que inicialmente entender o seguinte, que Atos 2 é uma passagem diferente de 1 Coríntios 14. Não é a mesma coisa, não é a mesma experiência. Não tem tempo aqui, é claro, agora, né? Não é o propósito da mensagem aqui pregamos em Atos 2, mas lá é um outro contexto, lá é uma outra explicação, né? Aqui então não é um idioma
estrangeiro. Aqui é uma língua, conforme diz o final do verso 2, né? Quem fala em espírito fala mistérios. Então é uma língua, conforme se usa, né? Uma língua estranha, ou uma língua que não é compreensível pelos ouvidos humanos, tá? Não é uma língua compreensível. Nenhuma etnia compreende o que está sendo dito aqui. É muito claro isso, sabe por quê? Porque assim, o verso 2 é muito claro. Quem fala em outra língua não fala homens, mas fala quem? A Deus. E ninguém entende. Então é óbvio que aqui não é uma língua estrangeira. Não faria nenhum sentido, por exemplo, né? Eu não falo chinês, né? Mas não faria nenhum sentido eu orar em chinês para mim mesmo, né? É o sentido disso. Vou orar só para mim, ninguém entende. Então é claro que não é uma língua estrangeira. Diferente de Atos 2. Em Atos 2, lá são línguas estrangeiras que outros povos compreendem. Aqui não. Aqui a língua tem como objetivo a edificação pessoal. Em Atos 2, as línguas tinham como objetivo a evangelização. Aqui em 1 Coríntios não. Aqui é a edificação pessoal. E quando há a tradução, quando há o intérprete, a edificação da própria igreja. Então, esse é o primeiro ponto inicial que precisa ser esclarecido, né? A outra língua não é letra, tá? Meu Deus, foi mal, eu sei que você queria que fosse letra, não é outra língua assim, compreensível por qualquer nação ou por qualquer etnia. Um segundo ponto inicial que precisa ser esclarecido também, quando nós pensamos em dom de línguas, é que o dom de línguas não é evidência de uma espiritualidade superior e nem é resultado do batismo com o Espírito Santo. Então esse é um outro ponto que precisa ser esclarecido. Essa é uma diferença clássica, talvez uma das grandes diferenças entre os nossos irmãos pentecostais, né, o chamado pentecostalismo clássico, né, e as igrejas batistas, ou as igrejas históricas. Nós, das igrejas batistas, também presbiterianos e outras igrejas de linha histórica, o que nós entendemos que a Bíblia fala? A Bíblia diz o seguinte, que você é batizado com o Espírito Santo no momento em que você creu em Jesus, no momento em que você aceitou Jesus, e você não precisa falar em língua, né? Os nossos irmãos pentecostais, eles creem diferente, eles creem que a pessoa, primeiro ela se converte, então, assim, a conversão é uma coisa, e depois vem uma outra experiência, que eles chamam de um batismo com o Espírito Santo. Então, é uma outra experiência. Primeiro vem a conversão, e depois vem essa segunda experiência, eles chamam de segunda bênção, né? Segunda bênção. E aí, necessariamente, obrigatoriamente, quem é batizado com o Espírito tem que falar em línguas. Aliás, o falar em línguas é uma evidência de alguém que é batizado com o Espírito, de acordo com os nossos irmãos pentecostais. Mas, com todo respeito a eles, né? Eu tenho amigos, irmãos pentecostais, eu tenho pastores amigos que são pentecostais, a gente se dá muito bem, somos irmãos e vamos morar no céu junto, né? Mas assim, você não encontra essa afirmação no Novo Testamento, não há isso, não tem isso, dizendo que para você ser batizado com o Espírito, você tem que falar em línguas. Isso não tem no Novo Testamento isso. Muito texto no qual normalmente eles se baseiam, né? É Atos capítulo 2, mas como eu disse, lá é outra coisa. Lá é uma outra experiência. Se você quer entender melhor Atos 2 e ali a ação do Espírito Santo no livro de Atos, eu recomendo um livro de um autor, de um teólogo muito bom. Ele explica de forma muito clara o significado de Atos 2, né, quando veio o Espírito ali, a igreja, e eles falaram, como eu disse aqui, idiomas estrangeiros ali, né, idiomas que outras nações compreendiam. Eu recomendo um livro de um autor chamado John Stott. John Stott tem um livro bem fininho chamado O Batismo e Plenitude no Espírito Santo. É um livro que explica muito bem
e agora que não é o propósito da mensagem explicar, como eu disse, Atos capítulo 2, mas assim, não tem nenhuma passagem do Novo Testamento, nenhuma, que diz assim, que para você ser batizado, você tem que falar em língua. Não tem. Isso não existe nenhuma afirmação do Novo Testamento em relação a isso. Então esse é o segundo ponto que a gente tem que deixar claro, que é que o dom de língua não significa que a pessoa tem um dom de língua, então ela é mais espiritual do que o outro, né? Não. Aliás, os nossos irmãos pentecostais acham que nós batistas, né? Nós não temos o Espírito Santo, né? Será que você tem o Espírito Santo mesmo? Não, mas você não fala em língua, meu. Como é que você tem o Espírito Santo? Como é que você tem, né? Não, mas como eu disse, né? A Bíblia diz o seguinte, que nós fomos selados com o Espírito no momento em que nós cremos. Efésios 1, verso 13. No momento em que nós cremos, nós fomos selados com o Espírito. Nós recebemos o Espírito Santo. E não é necessário falar em línguas para ser batizado com o Espírito Santo. Uma outra coisa aqui também relacionada com isso é o seguinte: o dom de língua é um dom. É um dom. Tem o dom de ensino, tem o dom de pregação, tem o dom de música, tem vários dons. Então é um dom, dentre outros. E obviamente nem todo mundo precisa ter esse dom, claro. Aliás, o próprio texto aqui de 1 Coríntios fala, aqui olha só, 1 Coríntios 12, versículo 30. Vamos começar com o verso 29, olha só, 1 Coríntios 12. Olha o que o texto diz. Olha as perguntas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Não. Deus não deu o dom de apóstolo para todo mundo. Deus não deu o dom de ensinar a Bíblia para todo mundo. Deus não deu o dom de evangelista no sentido missionário, né? Para todo mundo, né? Assim, não tem outro não, claro. E no verso 30 ele diz: todos têm o dom de curar? Não. Todos falam em outras línguas? Todos interpretam? Então as perguntas aqui nos versos 29 e 30 nos levam a uma conclusão muito óbvia. Não. Todo mundo tem o dom de língua? Todo crente precisa ter o dom de língua? Claro que não. Claro que não. Então esse é um outro ponto que precisa ser esclarecido. Que muitas igrejas já acham que todo crente tem que ter o dom de língua. Todo crente tem que falar. Aliás, você tem que falar, porque isso é prova que você é batizado com o Espírito. Não, é um dom. É um dom. Isso é dom, um tem, outro não tem. Agora veja. Quer dizer, pastor, que existe dom de língua? Pastor, você crê no dom de língua? Meu irmão, como é que eu não iria crer? A Bíblia fala sobre isso. Eu vou. E não é idioma estrangeiro, isso é pegadinha, vai. Você vai falar que o dom de língua é falar em hebraico, né? Orar em hebraico. Não. É uma língua incompreensível aos homens. É o que Paulo diz aqui. Quem fala em língua, diz o verso 2, não fala homens, fala Deus. Aliás, no verso 28, ele fala de novo sobre isso. Depois a gente vai ler de novo, olha só, no verso 28, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Veja que o dom de língua, falar em língua é alguém que fala consigo mesmo, fala só consigo mesmo, fala consigo mesmo e fala com Deus. Então é claro que não é chinês, claro que não é falar inglês, isso não tem nenhum sentido, né? É uma língua que é uma língua incompreensível. Então, pastor, você crê no dom de língua? É claro que eu creio. Lógico que eu creio. Como é que eu não vou crer? Porque a Bíblia que diz isso. Então, esse é o primeiro ponto, os primeiros pontos que a gente tem que entender. Mas todo crente tem o dom de língua? Não. Aquele que não tem o dom de língua é menor, é menos crente, é menos espiritual? Não. Claro que não, é um dom. Não tem. Outro não. Eu não tenho dom de línguas. Não tenho, eu nunca falei em línguas, mas eu sei que tem irmãos que tem. Ora, amém? Se há irmãos que são edificados com o dom de língua, quem sou eu para dizer que você não tem esse dom, né?
E pode ser que Deus me deu um dia também esse dom, né? Não sei. Paulo fala sobre isso de forma muito clara, e a gente vai ler esses versículos aqui. Paulo mesmo, ele falava que ele falava em línguas. No verso 18 ele diz: olha, eu dou graças a Deus porque eu falo em outras línguas mais do que vocês todos juntos, Paulo diz. No verso 18. E como nós já falamos aqui, outras línguas, não é que ele falava grego, ele falava, né, outra língua lá da época, né? Não, é que é uma língua incompreensível. Ele diz: olha, eu falo em outras línguas. Paulo falava. Então veja, quem somos nós para dizer que não existe esse dom? Claro que existe. Mas é necessário que ele seja compreendido, né? É necessário que a sua função, a função desse dom, seja compreendida. E é necessário que as recomendações que são dadas nesse texto também sejam seguidas. Um outro ponto inicial que a gente tem que explicar. Os dons, os chamados, né, aquilo que os teólogos chamam de dons sobrenaturais, que é dons de cura, dons de língua, interpretação de línguas, esses dons, né, dons de fazer milagres, esses dons, alguns acreditam que esses dons foram abolidos quando o Novo Testamento se fechou. Eu conheço muito pastor amigo meu, enfim, teólogo, ele diz o seguinte: não, esses dons eles só existiam lá na época dos apóstolos. Eles não tinham ainda o Novo Testamento, né? Eles não tinham as cartas dos apóstolos, a escritura do Novo Testamento. Então Deus falava com eles através dos dons das línguas, e os milagres eram feitos também. Só que depois que se fechou o cânon, os livros do Novo Testamento foram concluídos e reunidos em um único corpo, né, de escrito, ou seja, então se formou ali o Novo Testamento. Creem esses colegas pastores, não, aí esses dons cessaram. Os dons cessaram, eles dizem. Qual é a minha opinião sobre isso? Não há nenhuma base bíblica para se afirmar isso. Não tem. Como é que a gente vai dizer que esses dons cessaram? De onde que a gente tira isso, né? Há uma interpretação que é feita ali em 1 Coríntios 13, versos 7, 8, 9, 10, que a gente não tem tempo agora aqui, mas é uma interpretação que, a meu ver, não se sustenta. E então esses dons existem hoje. Claro, olha o que diz aqui em 2 Coríntios 12. Olha só, verso 9. O mesmo Espírito deu alguns dons de fé. Então, tem vários dons ali, né? Que vai se listar. Aliás, desde o verso 7, vários dons. O verso 8 fala do dom de sabedoria, do dom de conhecimento, e aqui o dom da fé. E aqui fala, a outros, o mesmo Espírito concedeu dons de curar. Verso 10, a outros, operações de milagres. A outra, profecia, a outra, discernimento do Espírito. A uma variedade de línguas, a outra, capacidade de interpretá-las. Então veja, está aqui, está na lista dos dons. Então a gente não pode dizer que esses dons eles não existem mais hoje. A gente não tem base para dizer isso, que eles cessaram, né? Não, está aqui. São dons. E quem concede esses dons, conforme diz o verso 11 aqui, diz 2 Coríntios 12, quem é que concede? É o Espírito. O Espírito Santo, de acordo com a vontade dele, de acordo com o outro propósito dele. Então, eu sou o Espírito Santo? Eu pastor Luciano? Claro que não. Então, não sou eu que vou impedir o Espírito Santo de dar um dom para um, um dom para outro. Então, após essas observações iniciais e após esses esclarecimentos iniciais, vamos olhar o texto aqui de 1 Coríntios capítulo 14 e vamos ver o que a palavra de Deus ensina sobre, de maneira mais específica, sobre o dom de língua. E língua aqui, como eu disse, não é um idioma estrangeiro, é língua que não são compreensíveis mesmo por nenhuma nação, nenhuma etnia, né? Vamos ver o que o texto nos ensina. O texto aqui, em 1 Coríntios 14, faz 3 afirmações muito importantes. Nós vamos analisar cada uma dessas afirmações e ler alguns dos versículos aqui. 3 afirmações muito importantes que Paulo faz aqui em 1 Coríntios capítulo 14. A primeira afirmação dele é que o dom de profecia
é superior ao dom de línguas. Pronto, então ele já fala de maneira muito clara aí no verso 1. Olha, qual é o dom que vocês têm que buscar principalmente? O de profetizar. Vamos entender aqui que profetizar, e especialmente aqui nesse texto, isso é muito claro, não significa ficar predizendo o futuro. Não tem nada a ver com isso aqui. O próprio texto explica aqui o que é que faz um profeta. Verso 3, ele fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O profeta aqui é aquele que revela, que fala a vontade de Deus para as pessoas, baseado na palavra de Deus, claro. É uma palavra que vem de Deus, é uma palavra que não contradiz a Bíblia, claro, não contradiz jamais, e nem pode. Não é uma revelação no sentido de uma revelação bíblica, tal, nada, não. É uma palavra que vem de Deus ao coração dos homens. É uma palavra de exortação, é uma palavra de consolo. É quando nós ouvimos claramente Deus dizendo, Deus falando. Como é que Deus fala hoje? Através dos profetas. Quando eu chego aqui para vocês e digo assim, Deus está falando isso, irmãos. Deus está falando que a gente tem que orar mais. Deus está falando que a gente tem que buscar mais. Deus está falando que a gente tem que evangelizar. Veja, é Deus falando. É o Senhor falando. Isso é o que o profeta faz. Agora veja o que o texto diz. Olha, o dom que você tem que buscar é o dom de profetizar. Não é o dom de língua. Você pode ter, conforme eu disse. Pode ter, isso pode ser bênção na tua vida. Mas o dom de profecia é maior, é superior do que o dom de língua. A não ser que haja interpretação do dom de língua, conforme diz o verso 5. Eu quisera, diz Paulo, que todos vocês falassem em outras línguas. Veja, Paulo diz que ele queria que todo mundo falasse, embora nem todo mundo fale. Mas ele diz assim, mas quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então assim, isso já logo assim, contradiz o que é dito em muitas igrejas, né? Que é dito o seguinte, que você tem que buscar o dom de línguas como se fosse a coisa mais importante. O dom é o top, você tem que buscar isso, mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que você tem que buscar o dom de profecia. E ele vai argumentando por quê? Ele vai, não, olha, tudo bem, línguas, tudo bem, só se tiver interpretação, né? Se tiver alguém que interprete, ótimo, aí porque é Deus falando, é Deus comunicando, é Deus exortando e Deus consolando, como ele faz com a profecia. Agora, se não tem intérprete, então aí não. Então, olha aqui, Paulo vai explicando nos versos 6, 7, 8, 9. Ele fala nesses versículos sobre a importância da compreensão. E ele argumenta nos versos 7 a 11 que o dom de línguas, ele não tem proveito algum se não tem interpretação. É isso que o texto diz. Olha só, Paulo vai dizendo assim, no verso 7, os instrumentos inanimados, flauta, cítara, quando emitem sons, se não derem sons bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta da cítara? Quer dizer, se alguém vier aqui tocar um instrumento afinado, vai tocar coisa errada, né? Como é que a gente vai reconhecer o som? Né? Antes do culto a gente estava ensaiando ali, não, aí eu dei um tom que estava batendo ali, né? Eu digo, não, peraí, tem alguma coisa que está batendo. Aí eu corrigi ali depois. Por quê? Porque o instrumento precisa emitir um som afinado, um som harmônico, um som que edifique os outros. Verso 8, Paulo diz, olha, se a trombeta der um som certo, quem vai se preparar para a batalha? Lá na época, as trombetas eram tocadas ou para os soldados se prepararem para a batalha, ou para eles recuarem na batalha. Então, se a trombeta der um som que ninguém entende, aí o soldado não sabe se ele tem que avançar para a batalha ou se ele tem que recuar. O som tem que ser claro, o som tem que ser audível e tem que ser compreensível. No nosso diálogo, quando a gente conversa com alguém, nós precisamos ser compreensíveis. Verso 9 diz, olha, assim vós com a língua não é de certas palavras compreensível, como se entenderá o
o que dizes? É como que se falasses ao ar. Olha o que ele diz no verso 9. Se você tem o dom de língua e você fala alto ali, ninguém entende o que Paulo está dizendo? Ninguém está entendendo nada. Qual é o sentido disso? Paulo diz, nenhum. Porque a fala precisa ser compreensível para quem está ouvindo. Não sei se você já teve alguma experiência de não entender o que alguém está dizendo. Teve assim? Alguém chega para você e a pessoa fala rápido. Uma vez eu conversei com um pessoal lá do norte. Aqui tem um pessoal aqui na Odessa. E eles vieram lá do Rio Grande do Norte. Na verdade, eles vieram da Bahia. Norte, né? Bahia. Mas eu tinha dificuldade para entender o que os caras falavam. Eles falavam rápido ali, umas palavras que eu não entendia. Eu achava que eles tinham vindo de algum outro país, né? Então a gente fica perdido nisso quando a gente ouve alguém e não entende. É isso que Paulo está dizendo. Que a fala precisa ser compreensível. E ele vai explicando isso nos versos 10, 11, 12, 13, a ponto de no verso 15 ele dá a seguinte orientação: o que eu farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu tenho que orar com o meu espírito a Deus, né? Meu espírito, falar ao Senhor, aquela oração, né? De todo o coração, mas eu tenho que orar com a mente também, ou seja, eu preciso entender o que é que eu estou orando. Não só eu, mas o outro, caso eu fale alto ali a língua e o outro ouça. Tem que ser compreensível. Então eu oro com o espírito, mas eu oro com a mente. Se alguém ora alguma coisa e não entende, e depois alguém pergunta assim para aquela pessoa: o que é que você orou? Eu sei que eu orei. Então não é. Não, você tem que orar com o espírito e com a mente. Tem que ser espiritual, mas tem que ser racional. É isso que Paulo está dizendo. Tem que se compreender, você tem que entender, mesmo que seja em outra língua, e que só você esteja compreendendo ali, você e Deus, e se houver tradução, o outro também entende, mas tem que ter compreensão. E Paulo vai argumentando então sobre isso, a ponto de, no verso 19, ele dizer assim: contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Pronto, aqui ele encerra a primeira parte da sua argumentação. Está dizendo o seguinte: que a língua, ela é inferior à profecia, porque a profecia edifica a igreja. A profecia é compreensível, os outros compreendem o que está sendo dito. A língua não. A língua edifica, a pessoa está edificando-se a si mesma, a não ser que haja interpretação, né? Mas, caso contrário, não, a pessoa está edificando a si mesma. Aí Paulo diz: olha, então eu prefiro falar na igreja 5 palavras que todo mundo entende, do que falar 10.000 que ninguém entende nada. Então aqui é muito claro que o dom de língua não é aquele dom superior aos outros, né, conforme algumas igrejas acham, né? Que você tem que buscar esse dom, irmão. Se você não tem esse dom, você não é crente, você não é batizado, você não tem Espírito Santo. Não tem nada, irmãos. Paulo dizia: não, eu na igreja eu prefiro falar 5 palavras que todo mundo entende, do que falar 10.000 que ninguém entende nada. Ok? Então esse é a primeira parte do texto, versos 1 a 19. Agora a segunda parte do texto vai do verso 20 ao 25. O que o texto afirma aqui, nesses versos? Ele diz o seguinte: que o dom de língua causa confusão na mente dos incrédulos, se não houver tradução, né? Obviamente, ao passo que o dom da profecia conduz à conversão. O dom de língua causa confusão. Aquele que entra na igreja, aquele que é incrédulo, que não é crente, entra lá e fica perdido. Por quê? Porque ele não entende nada que está sendo dito. Ao passo que a profecia edifica e a profecia leva o outro, no caso o incrédulo, a se converter. Olha o que o Paulo diz no verso 20: irmãos, não sejam meninos no juízo. Paulo está dizendo assim: não sejam crianças. Não sejam crianças.
Na malícia, vocês podem ser crianças, versículo 20. Mas quanto ao juízo, serem homens amadurecidos, precisamos ter maturidade. Aí Paulo diz lá para eles: tem maturidade. É interessante que Paulo está falando para aquele pessoal, e muitos deles tinham um dom de língua, lá em Corinto. É interessante que, mesmo eles tendo dom de língua, eles eram imaturos. Olha o que Paulo diz: não agem como criança, Paulo está dizendo. Aqui há um alerta para nós. Por quê? Porque alguns acreditam que falar em línguas é sinal de maturidade, enquanto Paulo diz que alguém pode falar em línguas e ser imaturo. Olha que coisa. Aliás, isso se aplica para todos os dons, não só para o dom de língua, né? Para todo dom. Eu posso ter o dom de pregar, eu posso ter o dom de cantar, eu posso ter o dom de exortar, o dom da fé, ou qualquer outro dom, e mesmo assim eu posso ser imaturo na fé. Mesmo assim, o fato de eu ter um dom, e também o dom de língua, não significa que eu seja maduro, que eu seja um crente maduro. Então, o que a gente percebe aqui? Paulo está dizendo o seguinte, ele vai expondo aqui nos versos que vem depois. Ele diz que nos versos 21, 22, que a língua é um sinal para os incrédulos, para que eles fiquem mais incrédulos ainda, né? É curioso o que ele diz aqui nos versos 21 e 22. Só que ele quer chegar naquilo que ele diz no verso 23. Olha só, verso 23: se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrar algum douto ou algum incrédulo, eles não vão dizer que vocês estão loucos, Paulo está dizendo. Olha só. Olha o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz assim: se numa igreja está ali todo mundo falando em língua, todo mundo, se entra um credo, ele não entende absolutamente nada. E o credo vai dizer assim: eu achei que eu tinha vindo uma igreja, eu não entrei no hospício aqui, o que está acontecendo? Ele não entende nada. Então, todo mundo falando em língua, como a gente vê em muitas igrejas, é uma prática desalinhada com a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito clara, muito clara. Agora todo mundo fica falando em língua, não, que isso? Para com isso, entrar no credo, eles vão achar que vocês estão doidos. O credo, quando ele entra na igreja, ele tem que ser convencido do seu pecado. Aí Paulo explica nos versos 24 e 25. Olha, mas se vocês profetizarem, ou seja, se vocês anunciarem a vontade de Deus, depois ele vai explicar melhor, teria que ser um de cada vez, né? Um fala, depois outro fala, mas uma mensagem audível, clara e compreensível. Essa mensagem vai levar o incrédulo a ser convencido. Ele vai se convencer do seu pecado e ele vai se prostrar diante de Deus. É o que diz o verso 25. Tornam-se manifestos os segredos do coração, e assim prostra-se com a face em terra, e ele adorará a Deus, e testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Então olha o que o texto está dizendo, que o que a gente fala aqui tem que ser compreensível, tem que ser muito claro, para que todos ouçam de forma clara, e que especialmente aquele que não conhece a palavra, ou que não tem Jesus, para que ele possa se render ao Deus único, ao Deus verdadeiro, e ele venha a se prostrar diante de Deus e reconhecer que Deus é bom. Esse é o grande propósito. Mas se está todo mundo falando em língua, é claro que isso não vai acontecer. A última afirmação que o texto faz vai do verso 26 a 40. E a orientação agora que Paulo diz aqui é assim: precisa haver ordem e decência no culto. Precisa haver ordem. É isso que ele vai dizer nos versos 26 a 40. Então olha só, verso 26: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem um salmo, outro tem doutrina, esse traz revelação. Revelação aqui está se referindo, no caso, a profecia, alguém que fala algo, que revela algo que vem do coração de Deus ali, mas não é uma revelação bíblica, né, como nós usamos, alguém que tem uma nova revelação, não, é alguém que traz a palavra de Deus, a
vontade de Deus para a igreja ou ali para a vida de alguém. Aquele outro fala em língua e o outro interpretação. Tudo seja feito para a edificação. Tudo tem que edificar. Irmãos, tudo que nós fazemos aqui precisa edificar. Tudo que a gente fala aqui tem que ser para edificar o outro. Tem que ser para edificar a vida do meu irmão. Tem que ser para exortar, para consolar. Se eu for falar qualquer coisa aqui que não vai edificar, é melhor não falar. Se eu falar uma palavra incompreensível aqui para vocês agora em outra língua, não vai edificar em nada. Por isso que vocês nunca vão ouvir eu ficar falando isso. Ainda que Deus me deu um dom de língua, né? Mas eu nunca vou falar aqui uma palavra compreensível. Porque Paulo está dizendo isso. Não pode ser assim. Porque precisa ser compreensível. Precisa ser entendido. E outra coisa, se não vai edificar, não falo, não faço. Aliás, esse é um princípio que eu aplico para mim, né? Eu como pastor. Se eu sei que eu vou pregar em alguma igreja, por exemplo, eu vou pregar em uma igreja mais tradicional, imagina. E eu sei que lá eu tenho que ir de terno e gravata. Se bem que agora, né, já está diminuindo esse negócio aí, né? São poucas, né? Mas eu sei que alguns anos era assim. Lembra, Rodrigo? Não vai de terno e gravata. Acontece. Anos atrás era assim. Algumas igrejas não podia pregar ir lá naquela igreja sem ter gravado, senão os irmãos nem ouviam. Mas nem ouvia, ia embora, né? Ficava olhando as paredes, não adianta, eles não iam ouvir. Aí, não, mas eu acho que não precisa ter gravada. Aqueles irmãos têm que aprender. Eu vou lá pregar sem ter gravada. Não vou fazer isso. Eu boto ter gravada, vou lá ter gravada, não tem problema nenhum. Eu não quero fazer nada que cause escândalo ou que não venha edificar a vida de outras pessoas. E o culto público deve ter esse objetivo, de edificar, né? De promover a paz, promover a fé entre os irmãos. Olha o que Paulo vai explicando, verso 27. Se o caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quanto muito 3, e isso sucessivamente, e que haja intérprete. Olha aqui a recomendação básica, é muito simples aqui. Tudo bem, o dom de língua existe? O que existe? Não tem como negar. É um idioma estrangeiro, é falar chinês, japonês, alemão, não tem nada a ver com essa língua. É uma língua incompreensível mesmo. Agora, como é que funciona? Vai todo mundo falar? Não. Todo mundo não. Tem que ter intérprete. E tem que ser 2 ou 3, para não ficar lá o culto 4 horas também, né? Não vai ficar 4 horas no culto lá, enfim, cansado, vai embora depois. Não, 2 ou 3, no máximo. E cada um por vez, nada de ficar falando ao mesmo tempo. Olha só, Paulo diz, sucessivamente, diz o texto. Cada um por vez, esse negócio de um fala aqui, outro fala, ninguém entende. Não, é um por vez. Então, olha só, existe no livro, existe, mas a recomendação é clara. Tem que ter intérprete. Se não tem intérprete, olha o verso 28. Se não há intérprete, fica o quê? O que diz aí, irmãos? Calado. Falando consigo mesmo e com Deus. Agora, deixa eu fazer uma pergunta muito sincera para vocês. É isso que nós vemos aí em muitas igrejas? Seja muito sincero. Sem tecer nenhuma crítica, sem se colocar contra esses irmãos. Eu disse, irmãos, eu tenho muitos amigos, irmãos, né, que fazem parte dessa igreja, pastores, inclusive, mas não está de acordo com o texto. O texto não diz isso, a palavra não diz assim. A palavra diz que tem que ter interpretação, e tem que ser um de cada vez, não é todo mundo ficar falando junto, e tem que ser no máximo 2 ou 3. O que a gente percebe aqui, pessoal? A necessidade de ordem no culto. Paulo ele fala no verso 33, porque Deus não é Deus de confusão, mas Deus de paz. Quando que houve confusão? Gênesis capítulo 11, Torre de Babel, lá houve confusão, né? Lembra? Porque Deus confundiu as línguas, e lá cada um começou a falar uma língua diferente, né? E eles fazendo aquela torre ali, o cara pediu um martelo, e o outro dava um machado, né? Aí o outro pediu um serrote, o cara levava a furadeira,
Não, mas não tinha furadeira na época, né? Enfim, só para você entender, né? Aí o outro pedia furadeira, e o cara levava um facão. Eu estou falando uma coisa, o cara entende outra. Por quê? Virou confusão. Babel significa confusão. E Paulo diz assim: Deus não é Deus de confusão. Ele não é Deus de confusão. Então, se você está num lugar em que está todo mundo falando em língua, um fala aqui, um fala ali, um fala ali, quem virou ali? Babel. Tudo de Babel. Ninguém entende. Fala uma coisa, outro fala outra. Paulo diz: não, Deus não é Deus de confusão. Ele vai argumentando aqui. Aliás, eu me lembro aqui de uma história. Eu estava aqui lendo aqui alguns livros essas semanas sobre o dom de línguas. E encontrei um relato em um dos livros bastante curioso sobre a importância de se ter ordem no culto, né? Mas conta-se que certa vez o grande evangelista D.L. Moody, ele estava dirigindo um culto e pediu para um homem orar. O irmãozinho que estava ali, né? Olha aí, irmão, tal. E aí, aquele irmão começou a orar, e a oração daquele irmão não tinha mais fim. D.L. Moody, né, que estava dirigindo ali aquele culto, sentindo que aquela oração prejudicava o culto em vez de abençoá-la, ele disse em voz alta: então vamos cantar um cântico ou um hino, até que nosso irmão termine de orar, né? Interessante. O irmão não terminava mais a oração, né? O irmão estava orando, passou 10 minutos, 20, 30, o irmão orando, tudo bem, né? Irmão, vamos cantar uma música aí, até que o irmão termine de orar aqui, né? Vamos já adiantando o culto aqui, né? Enquanto ele vai orando aqui. É claro, irmãos, precisa ter ordem no culto. Precisa ter ordem. Eu sei que às vezes eu acabo falando demais, né? Prego uma hora, prego além da conta, mas eu tenho que me controlar aqui também. Porque não adianta ficar pregando aqui até as 9h30. Fala sério. Não, responda com toda a teu coração. Você ia ficar feliz se eu pregasse até 9h30 da noite? Ah, não vem não. Pô, sim, eu tenho, pastor. Eu ficava muito feliz se você fizesse isso, né? Escuta. Não, já está na hora quase, inclusive, né? Já acabou o tempo, já tem que ir embora para casa. Aqui. Está vendo? Por quê? Porque tem que ter ordem, decência, horário. Então, vamos começar o culto 7 horas. Que hora começa? 7h10? Não, não é 7h10, é 7 horas. No máximo, às 9 da noite, no máximo. Às vezes termina antes, como hoje, vai terminar antes. Um pouco ali, talvez 1 para as 9. Mas a gente não passa das 9 horas. Não adianta ficar aqui até 11 horas. Não precisa isso. Precisa ter ordem. Né? É isso que Paulo diz: olha, quando for falar um ou outro, fale no máximo 3, não precisa falar 10. O pastor Paulo vai saber o que eu vou falar agora. Sabe, eu gosto daqueles cultos, pastor Paulo. Sabe aqueles cultos onde se abre a oportunidade para os pastores presentes falar, né? Aqueles cultos de festa, aniversário, né? Velório, assim, né? Todo pastor tem que falar. Velório. Eu também não sei de onde tirou isso. Se eu vou num velório e não sou eu que estou fazendo culto, eu sempre falo para o pastor que está dirigindo: não precisa pedir para eu falar. Se você quiser que eu ore, tudo bem. Eu não preciso falar. Mas às vezes acho que o pastor tem que falar, né? Tem que falar. Em velório, se tem 15 pastores, os 15 tem que falar. Velório. Deus, para, tortura. Então, Paulo, aquele escudo, né? E aí passa para um, passa para outro, e vai dar uma saudação. Aí o outro dá um versículo, prega lá, uma mini mensagem, né? E vai outro pastor, uma outra saudação. E ainda tem 12 pastores para falar: meu Deus, para onde? Não, para com isso, vai, não precisa disso aí. Paulo diz: olha, fale 2 ou 3, e cada um por vez. É isso que ele está dizendo aqui. Agora, para terminar, vamos terminar, senão já vai falar, pastor. Mas você também só fala aí, né? Você não para de falar, né? Olha só, qual é a conclusão? Os versos 39 a 40 concluem. Estão considerando tudo o que foi dito. Paulo diz assim: portanto, veja, é uma conclusão aqui. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em muitas línguas.
Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, olha, qual é a conclusão que Paulo chega aí, que o texto chega, olha, qual é o dom principal que a gente tem que buscar? É o dom de língua? Não, é o dom de profetizar. Busquem o dom de profetizar, mas não proíbam aquele que fala em língua. Até porque se ele falar e eu também houver um intérprete, maravilha, aí fica igual, né? Também fica igual a profecia, ótimo. Mas tudo seja feito com decência e com ordem. Então, irmão, você tem dom de língua aí? Deus abençoe você. Eu não vou dizer, não, isso não existe, né? Não, isso aí, não. Você tem dom, amém. Você vai significar com isso. Vai ser bênção. Completamente. Mas, ó, fala para você só, né? Não precisa falar alto o outro ouvir, né? É com você e Deus. Agora, se houver tradução, aí é diferente. Então, olha só, eu quero terminar dizendo o seguinte. O fundamental aqui de tudo que nós vimos, irmãos, é o seguinte: existe um mundo espiritual, muito além desse nosso mundo físico aqui, né? Existe um mundo espiritual que pode, que deve ser acessado pela linguagem da oração. Isso é fantástico, né? Pode ser acessado pela linguagem da oração. E eu sei que a linguagem de muitos irmãos na oração é a língua, são as línguas. Então, irmão, Deus abençoe, acesse esse mundo espiritual, o trono de Deus, com esse dom que Deus lhe deu. E certamente você vai ser muito abençoado, edificar, e poderá ser bênção, na vida de outros, você poderá ser santificado pelo Espírito Santo, porque quando você busca o Senhor, você é santificado. Você tem um poder maior para você resistir ao diabo, mas não porque você tem um dom de língua, mas porque você está orando, você está buscando ao Senhor, seja uma outra língua, ou seja a sua língua portuguesa mesmo. O mais importante em tudo isso aqui, irmãos, é a linguagem da oração. É a linguagem da oração. Existe um mundo que está muito além desse mundo nosso aqui, né? Esse mundo físico aqui. Existe um mundo espiritual. E qual é o nosso grande desafio, irmãos? Acessar esse mundo espiritual, né? Pela linguagem da oração. E Deus, ele se comunica com a gente, que coisa fantástica, pela profecia, quando ele traz a sua palavra, sua vontade, ele se comunica com a gente através da oração, seja pelo dom de língua ou não. Então, esse é o grande desafio. Busca o Senhor com o dom que Deus lhe deu, né? Acesse o mundo espiritual, acesse os pensamentos de Deus, né? O Senhor mesmo diz: olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os caminhos de Deus estão muito além dos nossos caminhos, os pensamentos de Deus estão muito além dos nossos. Mas é fantástico saber que a gente pode acessar os pensamentos de Deus, né? Pela oração, acessar o trono de Deus pela oração. Então veja, o que é que você e eu mais precisamos? Nós precisamos que Deus fale com a gente. Nós precisamos falar com Deus também. Precisamos buscar o Senhor e acessar pela linguagem da oração esse mundo espiritual. Porque se você olhar só esse mundo aqui, você está perdido, entendeu? Um mundo cheio de contradição, um mundo cheio de mágoa, um mundo cheio de ódio, um mundo cheio de violência, um mundo cheio de contradição, não é isso? As famílias se desmoronando, o mundo parece que está desabando, né? Então esse mundo aqui, meu irmão, pode desabar, mas o mundo espiritual não vai desabar jamais. Então entenda o mundo espiritual. Olhe esse mundo com os olhos espirituais, né? Olhe esse mundo que está acontecendo na sua vida, na sua família, ao seu redor, com os olhos de Deus, com a visão de Deus, com a própria perspectiva de Deus. Que o Senhor nos abençoe, irmãos.
E a minha motivação para você aqui, para todos nós, vamos buscar o Senhor. Se você tem o dom de língua, busca o Senhor. É bíblico, pelo dom de língua. Mas se você não tem, busca o Senhor. Fale com Deus. Seja numa língua que ninguém entenda, né? É só você entenda e que ninguém ouça, só você e Deus ali. Você e Deus falando, ou em bom português mesmo, né? Mas busque o Senhor, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Vamos encerrar o nosso